De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Olá, queridos amigos, amigas, ouvintes da Web Rádio Meimei. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje, em que nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre o porquê nós adoecemos. No domingo passado, nós começamos a nossa conversa explicando e debatendo um pouquinho aqui sobre como que as nossas atitudes infelizes nos levam ao adoecimento, explicando então que nós somos espíritos em evolução, ainda portando uma série de negatividades dentro de nós, como o egoísmo, como o orgulho, que representam aí a falta de amor, a falta de humildade, levando a nós a uma série de atitudes infelizes, atitudes que se distanciam das leis divinas e que, consequentemente, nos trazem malefícios, que nós, através da lei de ação e reação, nos fazem experimentar situações de sofrimento para um reajuste, ou seja, para que a gente possa se equilibrar, para que a gente possa se autoeducar. Esse é o princípio pelo qual as nossas doenças muitas vezes aparecem para nós. E certamente dentro de um mecanismo que nós chamamos de expiatório, ou seja, a maior parte das nossas doenças representam para nós um processo de expiação, ou seja, é um reparo, é um resgate diante de uma atitude infeliz que nós cometemos em algum momento, seja de outras existências, seja na existência presente. Lembrando que quem está nos julgando, quem está nos conduzindo a esse processo somos nós mesmos, mediante as leis divinas que estão presentes na nossa consciência. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre como as nossas atitudes do passado nos conduzem ao processo de adoecimento na presente existência, ou seja, uma atitude de outra vida se refletindo no agora. E para isso nós vamos contar brevemente um caso que está descrito no livro Painéis da Obsessão, um livro de Manuel Filomeno de Miranda, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, em que o Manuel Filomeno de Miranda nos conta o caso do Argos, que foi um jovem que era portador de tuberculose. Ele se encontrava internado lá no hospital de Campos do Jordão, quando o Manuel Filomeno de Miranda tomou contato com o caso do Argos, numa condição bastante difícil, com uma doença bastante avançada, numa época em que não havia tratamento para a tuberculose como existe na atualidade. E o que o Manuel Filomeno de Miranda conta? Que toda aquela condição extremamente grave da tuberculose que o Argos estava experimentando, ela guardava numa existência anterior dele, não necessariamente na última existência, mas em alguma existência anterior, essa é a origem desse problema. E ele conta que a origem desse problema veio de uma existência em que ele havia vivido na região da República Tcheca. Lá ele era um indivíduo que tinha um cargo político bastante alto. Ele era um indivíduo muito próximo ao imperador Sigismundo, e naquela época o Argos, o que ele acabava fazendo com as pessoas que politicamente se contrapunham a ele, se colocavam em situação oposta a ele? Ele acabava assassinando essas pessoas. Então ele acabou levando ao desencarne de muitas pessoas decorrente dessas questões políticas. E, obviamente, naquele primeiro momento, para ele estava tudo certo, ele não percebeu nenhum erro, mas quando chega no mundo espiritual, como a gente conversou no programa passado, vem
a lucidez das leis divinas na nossa consciência, fica mais fácil a gente perceber o que a gente fez. Ele então se deparou diante de um erro, diante de um problema que ele tinha. E Kardec nos ensina, isso está escrito lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, que é o Código Penal da Vida Futura, no item 16, que diante de todas as nossas falhas se sucedem, né, 3 fenômenos. O primeiro é o arrependimento, ou seja, é a gente tomar consciência de que a nossa atitude foi errada, que a nossa atitude foi infeliz, que ela foi contrária à lei divina. Aí esse é o arrependimento. Depois vem a fase da expiação, que é a gente resgatar aquele débito, e depois, conosco mesmo, a fase da expiação, eu resgato comigo mesmo diante dessa falha que eu cometi. E depois vem uma terceira fase, que é a reparação, onde a gente vai ter que reparar com aquele indivíduo que a gente prejudicou. Então o que acontece? Então, mediante isso que Kardec nos ensina, né, a gente se arrepende, e a primeira etapa que vem depois é a gente resgatar conosco mesmo. A gente vai ter que lidar com aquilo. E como nós somos ainda espíritos que temos conosco muito orgulho dentro de nós, é muito comum que diante de uma atitude errada, ao arrepender-se, nós evoluímos para um sentimento de culpa muito importante, porque a gente se cobra por ter cometido aquela atitude infeliz. E essa cobrança, que é esse sentimento de culpa, de não aceitação ainda de nós como sendo espíritos ainda imperfeitos, que estamos nesse processo de evolução, a gente acaba gerando uma lesão no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. O perispírito, ele é uma estrutura super importante para todos nós. Quando nós estamos encarnados, ele é uma estrutura que serve para juntar a alma, que é uma estrutura extremamente quintessenciada, extremamente sutil, com o corpo físico, que é um corpo bastante denso. O perispírito, ele é um corpo intermediário, que vai servir para essa ligação. E o que acontece? Quando a gente desencarna, morre apenas o corpo físico. O perispírito continua existindo e será o nosso corpo, nosso veículo de manifestação no mundo espiritual. De maneira que o nosso perispírito, ele é sempre o mesmo, indo de uma encarnação a outra. Ele vai se modificando conforme nós temos os nossos diversos corpos em cada encarnação. Mas o perispírito, a sua essência é a mesma, ele só vai modificando a sua forma externa, mas internamente ele se mantém na sua essência. Então, aquele sentimento de culpa, que no caso, por exemplo, o Argos acabou desenvolvendo quando percebeu lá no mundo espiritual a sua atitude infeliz, o seu comportamento inadequado diante daqueles indivíduos que ele levou ao desencarne através do assassinato, o que acontece? Ele vai projetar sobre o seu pulmão aquele processo de culpa. Por que ele projetou sobre o pulmão? Porque foi, vamos dizer assim, é o órgão de choque aonde ele manifesta aquilo. Isso cada um de nós pode manifestar em diversos locais esse sentimento de culpa. Então ele lesiona essa região do perispírito. E Kardec nos ensina que quando a gente vai reencarnar, o perispírito ele será uma estrutura extremamente importante, porque ele auxilia o corpo físico, esse novo corpo que a gente vai receber, na sua formação, na sua estruturação. Então o perispírito ele se liga ao corpo físico ali no momento da fecundação, ali no momento em que forma-se o ovo, ou seja, que se junta o espermatozoide com o óvulo lá dentro do útero materno. O perispírito ele já se liga ali, naquele momento, e ali ele vai ajudando cada célula a se multiplicar e a formar aquele novo corpo. Então, se esse perispírito traz consigo algum problema, alguma alteração na sua estrutura, na sua formação, o que vai acontecer? O corpo físico também vai carregar essas mesmas alterações. Essas alterações nem sempre são alterações na sua forma, que a gente chama de morfológicas, não são alterações na sua forma, mas muitas vezes no seu funcionamento, que é o que aconteceu com o Argos. Então o Argos,
ele tinha o seu pulmão, se a gente olhasse o pulmão do Argos, a forma do pulmão estava perfeita, ou seja, formou o pulmão bonitinho, perfeito. Mas o que acontece? As células de defesa que estão presentes lá no seu pulmão, elas não eram células que trabalhavam de uma maneira adequada, o que facilitaria com que o Argos, ao longo da sua existência, pudesse desenvolver a tuberculose como uma forma de resgate diante daquela sua culpa que ele carregava. Então é assim que a gente, de uma existência passada, levamos para uma existência atual, por exemplo, uma forma de adoecimento, como uma maneira de nós resgatarmos comportamentos, atitudes infelizes que nós tivemos em outras existências. É claro que esse processo ele nos gera aquilo que nós chamamos de uma predisposição, ou seja, nós vamos apresentar uma predisposição ao adoecimento. Mas a gente sempre adoece quando a gente traz isso? A gente já está, vamos dizer assim, pré-determinado a partir do momento que a gente reencarna, que a gente vai adoecer? Ou será que a gente consegue modificar isso ao longo do tempo? É isso que nós vamos conversar no programa seguinte, quando nós vamos falar um pouquinho sobre as causas atuais do nosso adoecimento. O que a nossa vida presente tem de relevância ou de comportamento sobre o nosso processo de adoecimento. Portanto, aguardo vocês no próximo programa. Um grande abraço, um ótimo domingo, uma ótima semana a todos vocês.